bom? Então, eu vim aqui hoje pra responder umas perguntas sobre medicina, sobre a faculdade que eu faço, né? Que é medicina. Enfim, aí eu recebi muitas perguntas que eu publiquei lá no grupo, que eu queria ideias de perguntas pra responder no grupo, e foram muitas. Obrigada, meninas! Mas enfim, aí como foram muitas, eu não sei se eu vou dividir esse vídeo em dois. Mas enfim, eu vou começar a falar um pouco sobre mim, sobre como é que foi o processo de entrar na faculdade e tudo mais. Depois eu vou começar a responder as perguntas sobre a faculdade, tipo, em geral. E aí, dependendo de vídeo, eu divido o vídeo em dois ou não, tá? Então, vamos começar. Vou me apresentar pra vocês como estudante de medicina. Oi, gente, eu sou a Maria, eu tô no 6º ano de medicina na Souza Marques, numa faculdade particular do Rio de Janeiro. Eu tô com 26 anos, a medicina não foi minha primeira faculdade, eu fiz biomed antes, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando de por que eu desisti da biomedicina. Enfim, então medicina é minha segunda faculdade e é isso. Esse ano eu me formo e aí o pessoal já tá na correria de começar a estudar pra fazer residência e tudo mais. Já comecei a fazer mais curso ano passado. Esse ano ainda não comecei a estudar, não comecei a ver nada disso direito, porque eu tô fazendo intercâmbio aqui em Coimbra. Ainda não consegui decidir se eu vou tentar revalidar meu diploma aqui pra vir morar aqui, ou se eu vou tentar revalidar meu diploma na Irlanda, porque não sei se vocês sabem, alguns sabem, outros não, mas meu marido tá morando em Dublin, então eu devo vir pra Europa de qualquer forma. Então eu tô mais ou menos nessa de vir pra Portugal, de ir pra Irlanda, ainda não decidi muito bem o que eu quero fazer. Então eu não comecei a focar mesmo direitinho, mas o pessoal lá da minha turma já tá focado, já tá fazendo média esse ano. E é isso. Eu quero muito me especializar. Tem duas opções na minha vida, que eu ainda não consegui decidir o que eu quero fazer de verdade. Ou eu quero fazer ginecologia e obstetrícia, que eu gosto muito dessa parte de saúde da mulher e tudo mais. Inclusive vão sair muitos vídeos sobre isso aqui no canal. Eu só ainda tô precisando me organizar sobre isso. Sobre contracepção, pílula, enfim, sobre tudo isso. Enfim, vai sair. E a outra opção é medicina de família, tá? Porque é uma coisa bem geral, eu gosto bastante, você acaba vendo de tudo, desde nenenzinho até... desde a barriga da mãe, na verdade, até idoso. Eu gosto bastante de ter essa visão geral da vida e, tipo, lidar com todos os tipos de paciente. Então eu não consegui decidir muito bem o que eu vou fazer, mas eu gosto bastante das duas áreas, então eu tô decidindo ainda, tá? Então essa é a minha apresentação. E vamos pra próxima parte. Então, gente, vamos falar agora de vestibular. Meu vestibular pra medicina foi uma coisa meio esquisita, porque eu tava saindo da biomed, né, faltava um ano pra eu terminar, e aí eu tava muito desiludida com a faculdade e tal, e eu virei pra minha mãe e falei, paga o vestibular pra mim? Aí ela falou, pago. Aí eu fui fazer o vestibular da Souza. Assim, no ano que eu fiz vestibular pra biomed, eu fiz vestibular pra Souza também, eu passei. Mas aí eu resolvi fazer biomed, né, e aí nesse momento eu pedi pra minha mãe pagar o vestibular pra mim e fui fazer o vestibular da Souza. Eu fiz uma ou duas provas passadas só, tipo na véspera da prova. Cheguei lá, fiz a prova e passei. Então assim, esse foi meu vestibular pra medicina especificamente. Então eu não tenho muita dica pra dar, eu não sei muito o que dizer. Tipo, não fiquei pensando entre pública e particular, porque eu já tava com 20 e poucos anos na cara e, tipo, não queria perder tempo fazendo, tipo, estudando pra vestibular pra passar pra pública. Conversei muito com os meus pais na época, então eles falaram que não tinha problema, da mesma forma que eles tinham aceitado pagar a faculdade de medicina. Logo quando eu fiz vestibular da primeira vez, a decisão foi minha, que eu não quis fazer.
Então eu nem estudei muito, assim, pra medicina especificamente. Agora, pro meu vestibular, que eu também passei pra medicina, mais pra particular, porque eu não fiz vestibular pra medicina nenhuma pública, ainda tem um detalhe, desculpa, voltando um pouquinho. Eu também decidi que eu não ia prestar vestibular pra nenhuma pública nesse ano que eu prestei pra medicina especificamente, porque eles já tinham começado com a história de Enem. Eu não tava, acostumada com o sistema, porque na época que eu fiz vestibular pela primeira vez era outro esquema completamente diferente. Eu tava completamente perdida. Se eu tivesse que fazer Enem de novo, eu ia ter que sentar pra estudar tudo de novo e tal. E, assim, conversei muito com os meus pais e eles me apoiaram. Eles decidiram que não tinha problema, que eles pagavam a faculdade pra mim. Então eu realmente não quis fazer vestibular pra pública. Da primeira vez que eu fiz vestibular, como é que eu estudava? Era basicamente assim, eu ia pra escola de manhã fazer terceiro ano, aí eu saía 2, 3 dias da semana, tarde, umas 5 horas, e ia direto pro cursinho de biologia, tá? Que era o CIDIO, que é muito famoso lá em Niterói, se alguém conhecer. E eu ficava no cursinho até as 10, 10h30, dependendo quando tinha simulado. E aí eu ia pra casa e era isso. Eu estudava praticamente todo dia, mas também não era nada de me matar. Até julho eu fiz cursinho de química também, em outro lugar. Então eram 3 dias na semana eu fazia cursinho de biologia depois da escola, e 2 dias eu fazia cursinho de biologia. Às vezes tinha aula, fazia cursinho de química, quer dizer, desculpa. Às vezes aos sábados tinha aula de biologia também. Eu estudava praticamente todo dia, o tempo que eu tinha, porque assim, 3 dias da semana eu ficava na escola até a hora de ir pro cursinho, ficava no cursinho até 10, 10h30, ia pra casa dormir, comer e dormir. Quando eu ficava em casa, ia pra um casa almoçar e tal, geralmente eu tirava uma soneca depois do almocinho, tirava uma soneca depois do almoço. Sentava pra estudar até o cursinho de química, ia pro cursinho de química, saía de lá 10, 10h30, ia pra casa, comia e dormia. Final de semana, sábado eu estudava o dia inteiro, e domingo era o dia de eu ir pra casa do meu namorado pra gente fazer comida e tal, não sei o que. Então assim, meu ano de pré-vestibular foi muito tranquilo, eu realmente não me sentia cansada indo pra esses cursinhos e ficando até 10, 10h30 da noite. Hoje em dia, se você me falar que eu tô fazendo isso, que é pra eu fazer isso, eu vou começar a chorar porque eu vou achar que eu vou ficar morta. Mas na época eu realmente não me importava, assim, realmente ser nova é outra vida, né? Porque agora, nossa senhora, quase 10 anos depois, só de imaginar já fico cansada. Mas enfim, então foi muito tranquilo meu ano de pré-vestibular, eu realmente não abri mão de fazer quase nada. E é isso, eu tinha separado um dia certinho pra ficar com meu namorado, então, era certo. Eu acordava domingo, ele ia me buscar, a gente ia pra casa dele, fazia almoço e ficava lá vendo filme e tal até o final do domingo, quando eu voltava pra casa pra dormir já. Então, assim, vida social, além disso, eu não tinha muita, e quando eu tinha era sexta-noite ou sábado à noite. Sexta-noite só quando eu não tinha curso sábado de manhã. Então, assim, foi bem tranquilo, não tive que abrir mão de muita coisa, tá? Então é isso que eu tenho pra contar sobre o vestibular. E quanto à diferença entre pública e particular e jeitos de pagar e tudo mais, eu realmente não tenho muito o que falar, porque assim, não tive que procurar por isso. Até ganhei bolsa na faculdade alguns meses. Tem muita gente do ProUni lá na faculdade, sem o menor problema. Com relação à qualidade, uma coisa que eu aprendi muito com relação à qualidade da universidade é que não faz muita diferença se é pública, se é particular, se é UF, UFRJ, UERJ, depende do aluno que você é. Porque muitas vezes você tem que ser muito autodidata, porque os professores já não te carregam mais no colo que nem na escola. Então, isso na época entre fazer público e fazer particular, e a Souza, sempre foi muito bem colocada em relação à prova de residência. Então, nem me preocupei muito com isso, em, ter uma qualidade de ensino pior ou qualquer coisa assim.
Então, gente, agora eu vou começar a ler as perguntas, tá? Pra ir respondendo. Eu não sei quão grande ficou a outra parte do vídeo, então talvez eu tenha que cortar as perguntas no meio, ainda não decidi o que eu vou fazer. Depois eu explico direitinho, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é: como você soube que queria fazer medicina? Bom, como eu já falei, eu tava vindo da Biomed, né? Assim, eu sempre gostei muito de biologia, eu sempre sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada. E eu sempre soube que eu queria fazer alguma coisa pra melhorar, enfim, pra contribuir pro mundo de alguma forma. Clichê, mas é verdade. Então eu comecei com Biomed, porque eu queria pesquisa, eu queria ajudar nessa forma, descobrindo coisas e tal. Só que eu fiquei muito decepcionada com a faculdade e tal, e aí eu pensei, pô, vou fazer medicina porque eu pensei, enfim, em N coisas, tipo, desde a segurança, tipo, que é ser médico no país, tipo, a estabilidade financeira e tudo mais, eu pensei muito nessa parte. E eu pensei que continuaria com a minha ideia de ajudar as pessoas e contribuir de alguma forma e tudo mais, então lá fui eu pra fazer medicina. A outra pergunta: você é feliz na medicina? Sim, eu sou extremamente feliz na medicina, eu adoro o que eu faço. Não faria outra faculdade assim, tipo, por livre e espontânea vontade. Gosto muito do que eu faço, gosto dos meus pacientes, enfim, gosto de tudo, não trocava medicina por nada. Mesmo com os 10 pontos negativos que eu botei lá, eu não trocava. Eu gosto muito disso. Qual área da medicina eu pretendo seguir? Eu já falei, né? Você faz por amor? Sim. Assim, se você faz medicina e você não tem amor pelo que você faz, você não vai dar certo. Tem que ter amor. Se não tiver amor, não dá certo. Quando você começou a faculdade, o que passou na sua cabeça? Tô ferrada. Sinceramente foi isso que eu comecei a ver a quantidade de matéria que era, e a gente tinha uma matéria muito difícil logo no primeiro ano, isso foi o que aconteceu na minha vida, ai, me ferrei. E assim, eu tava fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, eu tava terminando o último ano de biomedicina com o primeiro ano de medicina, eu quase surtei. Mas enfim, deu tudo certo, passei em tudo, não fiquei de recuperação em nada, mas assim, meu pensamento foi: ferrou. Enfim. Como foi sua experiência com cadáveres? Bom, logo que você chega na faculdade, você fica meio assim, né? No final da primeira semana você tá abraçando o esqueleto. No final da segunda você já não tem mais problema com nada. Assim, como eu falei no outro vídeo, muitas vezes o corpo não parece um corpo, porque ele é cinza, ele não é vermelho, ele não é nada do gênero. Ele não tem cheiro de carne, nem nada assim, ele tem cheiro de formol. O formol irrita, você às vezes não consegue respirar direito, você não consegue ver direito, porque aquele formol tá todo te irritando. O que me incomodava mesmo era a parte do formol e tal. Mas assim, gente, não deixe de ser um corpo, já foi uma pessoa, entendeu? Então, assim, tem que tratar com respeito e tal, não é pra ficar sacaneando, nem nada do gênero. Tá, então assim, pode não parecer, pode assim, não te lembrar claramente, que nem me lembrava, mas você não pode se esquecer que aquilo ali já foi uma pessoa e, faltar com respeito, tá? Enfim, a próxima pergunta. Como é que é o funcionamento das aulas? Primeiro teoria, depois prática ou demonstração? E como é que foi a sua rotina de estudos para passar na faculdade? Então, minha rotina de estudos eu já expliquei no começo do vídeo. Espero que tenha dado pra entender. E assim, acho que cada faculdade é uma faculdade, cada uma faz de um jeito diferente. Mas assim, a Souza em geral era basicamente só teoria no primeiro e segundo ano de faculdade. Terceiro ano já era teoria com prática um pouquinho. Quarto ano também teoria com prática. Quinto e sexto ano é só prática, a gente não tem mais aula. Então assim, teoria com prática, prática. É basicamente assim, tá? Então a gente praticamente não vê paciente no primeiro ano e tudo mais. A gente começa a ter contato com os pacientes
no terceiro ano, por sinal. Lembro muito da minha primeira paciente, amorzinho. Enfim. Tá, próxima pergunta. Como é que você concilia a faculdade de medicina com o blog e com a vida? Bom, então, eu comecei... Assim, eu sou surtada, né? Vocês já devem ter percebido meio isso. Mas eu sou completamente maluca. Pra começar, que eu comecei fazendo faculdade de medicina com outra faculdade ao mesmo tempo. Segundo que, assim, ano passado eu fazia estágio. Eu planejava meu casamento, fazia medicina e começava o blog. Então, assim... despachava meu futuro marido pra mim. Eu sempre fui maluca, eu quase surtei ano passado, mas assim, tudo é possível. É só uma questão de organização, tá? Não precisa surtar, dá certo. Mas tem que se organizar direitinho e fazer, tipo, por exemplo, eu chegava em casa da faculdade, eu pensava, não, hoje eu vou resolver a coisa do casamento. Eu sentava a bunda e resolvia só coisa do casamento, saía levantada ali pra jantar e dormir. Tipo, você tem que se organizar. Eu tenho uma prova chegando. Quando chegou, tipo, um mês antes da prova, eu parei de ver tudo do casamento. Eu parei. Eu parei de ver tudo de tudo e foquei só na prova. Só estudava. Então, assim, você tem que ter muito foco e muita organização. Tipo, por exemplo, eu só comecei a estudar depois que o Rafael foi embora. Tipo, depois que eu despachei ele, que eu comecei a estudar. Antes, mas assim, eu me organizei tudo direitinho, eu vi que dava tempo, tipo, sabe? Eu fui fazendo tudo com calma. Eu só surtei mais com as coisas do casamento porque eu deixei tudo meio que pra cima da hora pra resolver depois da prova. O que me deixou com menos de um mês pra resolver os últimos detalhes, mas eu comecei a organizar o casamento desde o começo do ano. Então, assim, o que ficou faltando realmente ia ser em cima da hora, mas não tão em cima da hora. Mas enfim, deu tudo certo, tudo é possível. Agora eu tô conciliando intercâmbio com faculdade de medicina, com blog. Dá certo, tudo dá certo no final. É o que eu sempre falo. É só se organizar que tudo dá certo no final. E só pra comentar, uma coisa que tem me ajudado muito esse ano é o meu bullet journal, gente, sem querer fazer propaganda do outro vídeo, mas já fazendo, vergonha. Dei uma olhada porque esse caderninho, gente, sério, é mágico, ele me ajuda demais. Mas enfim, vamos voltando, o link tá ali embaixo, tá?